Em destaque no Panorama CBN, a guerra no Oriente Médio. Trump suspende ataque, Irã aceita reabrir estreito e trégua de 2 semanas começa. Plano para endividados. Fazenda estuda usar FGTS contra dívidas. Futuro do Rio de Janeiro. STF decide se eleição para mandato tampão no estado será direta ou indireta. CPI do crime organizado. Presidente do Banco Central vai ser ouvido na comissão, que tem dias contados. E missão à Lua. Astronautas estão retornando à Terra. Panorama CBN. Oi, tudo bem? Eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã de quarta-feira, 8 de abril de 2026. Te conto em menos de meia hora o que de mais importante acontece no Brasil e no mundo. Vamos juntos. Começo com atualizações sobre a guerra no Oriente Médio. Representantes dos Estados Unidos e do Irã devem se reunir na sexta-feira no Paquistão para negociar um plano de paz definitivo. O convite foi feito pelo primeiro-ministro paquistanês, que intermediou o cessar-fogo de 2 semanas, fechado ontem, entre o presidente Donald Trump e o regime iraniano. A trégua foi anunciada 90 minutos antes de expirar o prazo dado por Trump, que, nas palavras dele, iria exterminar a civilização iraniana se o Estreito de Hormuz não fosse reaberto. Os americanos anunciaram a interrupção imediata dos ataques, com o cessar-fogo, e garantiram que Israel faria o mesmo. Mas daqui a pouco a gente vai falar que não é isso que está acontecendo ainda não. Bom, em troca, no acordo, Teherã anunciou a reabertura da rota estratégica, por onde passa 1/5 da produção global de petróleo e gás. Donald Trump confirmou que recebeu uma proposta de Teherã com 10 pontos, que incluem a permanência do controle do Irã sobre a passagem estratégica dos navios petroleiros e a suspensão de todas as sanções americanas. O plano exige o fim das agressões americanas e israelenses, a aceitação do enriquecimento de urânio do Irã e a revogação das resoluções do Conselho de Segurança da ONU e da Agência Internacional de Energia Atômica, relativas ao programa nuclear iraniano. A proposta também cobra compensação integral pelos danos da guerra, a retirada de todas as forças de combate americanas das bases no Oriente Médio e o fim da guerra em todas as frentes, inclusive no Líbano. O presidente americano, que prometia uma vitória incondicional, disse que considera a proposta do Irã uma base viável para a negociação. Os dois lados também devem discutir os 15 pontos da contraproposta americana que foi feita, e ela inclui o fim do enriquecimento de urânio pelo Irã, a entrega do estoque de urânio enriquecido, o fim do apoio a grupos como Hezbollah e a garantia de liberdade total de navegação no Estreito de Hormuz. Para o vice-diretor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Roberto Goulart Menezes, um dos pontos sensíveis nesses 15 dias será exatamente o controle sobre o Estreito. Eu acho que os Estados Unidos, na medida que vão abrir, consegue agora, nesse cessar-fogo provisório, abrir o Estreito de Hormuz, eles vão tentar, a partir das suas bases militares, provavelmente na região, que não são poucas, tentar ocupar também uma das margens do Estreito, Então não vai ser fácil para o Irã também conseguir dominar o Estreito e conseguir a anuência dos Estados Unidos para isso. Após o anúncio da trégua, as cotações do petróleo despencaram. O preço do barril caiu quase 20%, da faixa dos $110 para $90. No mercado financeiro, as ações subiram e o dólar caiu. As bolsas asiáticas também operaram no positivo nessa madrugada. E ainda sobre os próximos passos, Donald Trump disse que os Estados Unidos ajudarão o Irã a desafogar o tráfego de navios acumulado no Estreito de Hormuz. E contrariando o discurso apocalíptico de mais cedo, Donald Trump falou que foi um grande dia para a paz mundial. Em entrevista à TV Globo, o professor associado de ciência política do Berea College, em Kentucky, nos Estados Unidos, Carlos Poggio, disse que o cessar-fogo mostra que o Irã saiu fortalecido do ponto de vista geopolítico.
O que chama atenção nesse cessar-fogo é que ele foi anunciado pelo próprio presidente americano, dizendo que o presidente americano está examinando as condições impostas pelo Irã. Dentre essas condições estão, por exemplo, tirar todas as sanções que o Irã vem sofrendo, inclusive aquelas que foram impostas antes da administração Trump. Apesar de enfraquecido fisicamente, o Irã se fortalece geopoliticamente. Ele ganha uma arma muito grande, que é o controle do Estreito de Hormuz. E esse controle que o Irã tem agora sobre o Estreito de Hormuz dá ao Irã uma posição geopolítica bastante relevante que não tinha antes. Em Teherã, manifestantes saíram às ruas para celebrar o acordo e para protestar também contra os Estados Unidos e Israel. Agora, é o que eu ia dizer. Apesar do anúncio de cessar-fogo, as forças de Israel mantiveram a ofensiva aérea contra o território persa nessa madrugada. Os iranianos também continuaram a disparar mísseis e drones contra Israel, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Bahrein e Kuwait. Em Abu Dhabi, uma unidade de processamento de gás pegou fogo após ser bombardeada. Em outra frente, Israel voltou a atacar posições do Hezbollah em cidades no sul do Líbano. Segundo o Ministério da Saúde libanês, 8 pessoas morreram e 22 ficaram feridas na ofensiva. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que acatará o cessar-fogo em relação ao Irã, mas que manterá a ofensiva contra o Hezbollah no Líbano. Vamos agora aos assuntos do Brasil, começando pelo Rio de Janeiro. O Supremo Tribunal Federal vai decidir hoje se a escolha do novo governador tampão do estado será feita por eleição direta ou indireta, ou seja, com voto do povo ou dos deputados estaduais. Ontem, atendendo a um pedido do prefeito Eduardo Paes, a Procuradoria-Geral da República se manifestou a favor do voto popular. Lembrando que hoje o estado do Rio é governado interinamente pelo presidente do Tribunal de Justiça, Ricardo Couto. Essa novela toda, a crise política de fato, se intensificou em março, com a renúncia do governador Cláudio Castro do PL, um dia antes de o TSE torná-lo inelegível por abuso de poder econômico e político nas eleições de 2022. E o vice, Thiago Pampolha, já tinha renunciado para assumir uma vaga no Tribunal de Contas do Rio. Além dele, o presidente da Assembleia Legislativa, Rodrigo Bacelar, que seria o terceiro na linha sucessória, foi cassado no mesmo processo de Cláudio Castro e está preso também, suspeito de envolvimento com o Comando Vermelho. No parecer desta terça-feira, o vice-procurador-geral eleitoral, Alexandre Espinosa, citou a afirmação do PSD, autor da ação, de que a renúncia foi uma manobra de Cláudio Castro para fraudar a aplicação do Código Eleitoral, frustrando a participação soberana dos eleitores na escolha de um novo governo estadual. A PGR afirma que deve ser aplicada a regra que prevê eleição direta, por entender que houve cassação do mandato. Bom, de qualquer forma, a decisão sai hoje e será um dia bastante importante para o Rio de Janeiro. Vamos de economia? Eu te conto que o ministro da Fazenda, Dário Durigan, anunciou que o governo estuda liberar o uso do FGTS para o pagamento de dívidas. A proposta faz parte das medidas discutidas para reduzir o superendividamento das famílias. Depois de uma reunião ontem com a bancada do PT na Câmara, o ministro falou sobre a ideia. Nós estamos avaliando isso com o Ministério do Trabalho, que tem uma preocupação com a rigidez do fundo de garantia. Então, ao se fazer uma análise, se a gente achar que for razoável uma utilização para refinanciamento de algumas dívidas, isso vai ser admitido. Mas isso aqui é feito não só por mim, como pelo ministro Marinho, e nós estamos caminhando com essa avaliação do impacto que isso vai ter no FGTS. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, o percentual de famílias endividadas no Brasil alcançou 80% em março. Esse é o maior nível registrado desde o início da série histórica, em 2010. O governo federal publicou a medida provisória para instituir o regime emergencial de abastecimento interno de combustíveis. A AMP visa garantir a soberania energética e o abastecimento nacional diante de incertezas no mercado internacional provocadas pela guerra no Oriente Médio. O foco central da norma é o óleo diesel de uso rodoviário,
estabelecendo um sistema de subvenção econômica para suavizar o impacto dos preços ao consumidor e garantir que os importadores mantenham o fluxo de combustível para o país. Ainda dentro do noticiário da economia, te conto também que os Correios afirmaram que pouco mais de 3 mil funcionários aderiram ao plano de demissão voluntária. A projeção inicial era de 10 mil funcionários, era que 10 mil funcionários entrassem no PDV. A estatal divulgou que não haverá nova prorrogação do prazo, que terminou nesta terça-feira. Inicialmente, a data limite era de 31 de março. E a taxa básica de juros em 15% ao ano por um período prolongado tem asfixiado as empresas que atuam no Brasil. Em 2025, 2.466 companhias entraram na Justiça com pedidos de recuperação judicial, o maior nível da série histórica, iniciada em 2012. Esse é um levantamento da Serasa Experian. O número é 13% superior ao registrado no ano anterior. A quantidade de processos de recuperação judicial que podem envolver várias empresas de um mesmo grupo econômico em situação difícil atingiu o maior nível em 10 anos, com quase 1.000 pedidos, 5% a mais do que o verificado em 2024. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, confirmou que vai comparecer hoje à CPI do crime organizado no Senado para falar sobre o processo de liquidação do Banco Master. E o ex-presidente Roberto Campos Neto também foi convidado, mas não confirmou presença. Daqui a pouco eu falo mais sobre a CPI, tá? Mas ainda sobre os desdobramentos da crise do Master, quero lembrar que ontem o Fundo Garantidor de Crédito começou a devolver o dinheiro de mais de 300 mil clientes vítimas do Willbank, braço digital do Banco Master. Essa é a segunda fase do pagamento das garantias para clientes da instituição. A primeira começou no dia 13 de fevereiro, para quem tinha até R$1.000 para receber. Foram pagos 126 milhões, aproximadamente, para 1 milhão de credores. Agora serão pagos 6 bilhões de reais para 312 mil credores, que têm a receber até 250 mil reais. O máximo pago pelo FGC por CPF ou CNPJ, tá? O Banco Central liquidou o Willbank em janeiro, 2 meses depois da liquidação do Master. O dono do banco, Daniel Vorcaro, está preso e é investigado por suspeita de crimes financeiros, vale lembrar. E vale lembrar também que, em fevereiro, o Banco Central liquidou o Banco Pleno, instituição que chegou a fazer parte do conglomerado. O FGC já desembolsou mais de 39 bilhões em garantias a 669 mil clientes do Master e mais de 3 bilhões e meio a 107 mil credores do Pleno. No total, o valor gasto pelo FGC por causa das fraudes do Master pode passar de 51 bilhões de reais. Bom, e vamos lá falar sobre a CPI do crime organizado, tá? Que pode ser abreviada, assim como foi também a CPI do INSS. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, decidiu não prorrogar a Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado, que será encerrada no dia 14. Segundo o relator da CPI, Alessandro Vieira, a decisão se deve aos possíveis desgastes que a investigação poderia causar a políticos às vésperas das eleições. Antes do fim, portanto, Gabriel Galípolo vai hoje como convidado e ainda haverá algumas sessões. Até a próxima semana, a gente vai acompanhar. E ainda no Senado, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania pode votar hoje a proposta de emenda à Constituição que reforça a decisão do Supremo Tribunal Federal e acaba com a possibilidade de aposentadoria para os servidores públicos que cometerem infrações. O texto original foi apresentado pelo então senador Flávio Dino, que agora é ministro do STF. A proposta tramita desde 2024 e é relatada hoje pela senadora Elisiane Gama. Para ser aprovado na CCJ, o texto precisa do apoio em 2 turnos de 3/5 dos senadores titulares da comissão, que são 27. Mas a votação não deve acabar hoje. O regimento interno do Senado exige um prazo de espera de 5 dias úteis para a deliberação do segundo turno. Assim, caso seja aprovado em segundo turno, o texto segue para o plenário da Casa e depois para a Câmara dos Deputados.
Deixa eu retomar aqui um assunto importante que o Leandro Gouveia trouxe no Panorama da Noite. A crise da Enel, né? A empresa tem 30 dias para apresentar a defesa no processo aberto pela Agência Nacional de Energia Elétrica, que prevê o rompimento de contrato da distribuidora na Grande São Paulo. A decisão unânime dos 5 diretores da autarquia ocorre após uma série de apagões que afetaram milhões de pessoas. Em dezembro mesmo, no terceiro grande blackout desde 2023, mais de 4 milhões de imóveis ficaram sem luz e durante vários dias. O relator do processo na ANEEL, Gentil Nogueira, apontou os motivos para a caducidade da concessão. A melhora pontual de indicadores ou de resposta a eventos específicos não afasta a caracterização da inadequação do serviço, especialmente diante da recorrência e da gravidade dos episódios analisados. O conjunto probatório evidencia que o plano de recuperação apresentado pela concessionária não se mostrou suficiente para reverter de modo consistente o quadro da inadimplência contratual. O Ministério de Minas e Energia terá a palavra final sobre o tema. A Enel diz que não há indicadores que demonstrem que ela descumpriu o contrato de concessão. Vamos falar sobre o tempo? Porque a quarta-feira vai ser marcada por uma mudança no tempo no Sudeste, com a chegada de uma frente fria que começa a organizar áreas de instabilidade, especialmente em São Paulo, no sul de Minas, também no Rio de Janeiro. E ao longo do dia, com aumento de nuvens e rajadas de vento. O sistema se forma a partir de um processo de ciclogênese no sul do país, entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul, e avança em direção ao sudeste. No sul, o tempo segue instável, com chuva persistente entre Santa Catarina e Paraná e volumes mais expressivos, especialmente em território catarinense. No Rio Grande do Sul, a entrada de uma massa de ar mais frio começa a derrubar as temperaturas no fim do dia. A atuação de um ciclone em alto mar também reforça rajadas de vento, principalmente na faixa litorânea. No centro-oeste, o cenário segue típico de calor com pancadas isoladas, principalmente entre Mato Grosso, Goiás e o sul do Mato Grosso do Sul. Na região norte, o padrão permanece de pancadas mais frequentes e organizadas, sobretudo na Amazônia Ocidental. Áreas como Acre, Amazonas e oeste do Pará seguem com maior chance de chuva mais intensa. No Nordeste, a faixa leste segue com chuva fraca a moderada, associada à umidade do oceano, enquanto o interior mantém tempo mais seco e quente. Informação do momento em que eu estava gravando o podcast sobre o Rio de Janeiro, o Corpo de Bombeiros estava combatendo as chamas no velódromo do Parque Olímpico, que fica na Barra da Tijuca, na Barra Olímpica, na zona sudoeste da capital. Não havia informações sobre feridos no momento em que eu gravava e não se sabia ainda o que havia provocado as chamas. Agora, era muito fogo, que começou em uma sala do Museu Olímpico, no último andar do velódromo, e se alastrou para a lona que reveste a cobertura. Metade já tinha sido incinerada. 60 militares de 6 quartéis estavam mobilizados nesse trecho na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, uma região que ficou muito conhecida na época dos Jogos Olímpicos, né? Porque o velódromo recebeu as competições do ciclismo de pista nos Jogos. Foi a última instalação da Rio 2016 a ser entregue ao custo de 143 milhões de reais e a única a não receber um evento teste. Agora as notícias do espaço. A espaçonave Orion, que transporta a tripulação da missão Artemis II, deixou a área de influência da Lua após cruzar o ponto em que a gravidade terrestre passa a predominar sobre a lunar. Os astronautas já estão a caminho de retorno à Terra e devem pousar na Califórnia, nos Estados Unidos, nesta sexta-feira. Após o retorno, a NASA deve ouvir a tripulação para coletar impressões que contribuirão para o planejamento de futuras missões da exploração lunar. E, seguindo com o noticiário internacional, te conto que 3 homens abriram fogo contra policiais em frente a um prédio que abriga o consulado de Israel em Istambul. Os agentes de segurança revidaram e mataram um atirador, feriram outros 2 também. 2 policiais ficaram levemente feridos. Não havia diplomatas israelenses no local no momento do ataque.
Agora o futebol. 3 times brasileiros estreiam hoje na fase de grupos da Libertadores. O Flamengo, atual campeão do torneio, enfrenta o Cusco, no Peru. O vice-campeão Palmeiras pega o Júnior Barranquilla, na Colômbia. Estreante na Libertadores, o Mirassol recebe o Lanús, da Argentina. Ontem o Cruzeiro venceu o Barcelona de Guayaquil por 1-0 no Equador e o Fluminense empatou em 0-0 com o La Guaira, na Venezuela. Pela Copa Sul-Americana, o São Paulo venceu o Boston River do Uruguai por 1-0 e o Vasco empatou em 0-0 com o Barracas Central da Argentina. Hoje o Santos estreia contra o Deportivo Cuenca no Equador. O Grêmio encara o Montevideo City Torque do Uruguai e o Atlético Mineiro pega o Puerto Cabello na Venezuela. Sobre o Atlético Mineiro, o time divulgou, o clube no caso, divulgou que firmou um acordo com o Galo da Madrugada para o uso da marca Galo Folia. Ficou definido que o Bloco de Carnaval mantém os direitos sobre a marca e não poderá fazer nenhum registro do nome em âmbito desportivo. O Atlético, por sua vez, não poderá nem se opor a novos pedidos de registro com a expressão Galo na área cultural, também na área de evento e de entretenimento. E, além disso, a equipe não irá requerer o registro de marcas contendo o termo Galo para eventos carnavalescos. Acho que então ficou tudo bem, né? Cada um na sua área. E para fechar o Panorama CBN de hoje, vamos aqui mandar muita boa energia para Luiz Roberto, grande narrador, porque a TV Globo comunicou o afastamento dele, né? Luiz Roberto, que tem 64 anos e foi diagnosticado com uma neoplasia na região cervical. Ele, principal nome das transmissões da TV Globo, ficará de fora da Copa do Mundo. E não deve estar sendo fácil, né? Bom, que ele tenha a maior paz, tranquilidade para seguir com o tratamento, com o apoio da família, dos amigos, dos fãs também, né? E que volte o mais rápido possível. Muita força para o Luiz Roberto. Vamos encerrando assim o Panorama CBN da manhã, com trabalhos técnicos de Reginaldo Pires, edição de Edmilson Fernandes, comigo aqui, Bianca Santos, e com você também, que faz parte desse time, né? Obrigada pela companhia, participe sempre, fale comigo lá pelo Instagram, biancasantos.bia, por e-mail, bianca.santos@cbn.com.br, na caixinha de comentários também do Spotify. Pode pedir música para o nosso sextou, tá? É sempre muito bem-vinda a sua participação. Não se esqueça do Panorama CBN da Noite com Leandro Gouveia. Um beijo e até amanhã. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.